O Flamengo do Felipe Luiz segue encantando e passando pelos rivais como se nada fosse, né? Dessa vez a vítima foi o Vasco do técnico Fábio Carille. O que talvez muita gente não tenha notado é que o Flamengo foi muito exigido e que o Felipe Luiz foi genial nas mudanças que fez ao longo da partida para sair dos obstáculos impostos pelo bom treinador vascaíno, o técnico Fábio Carille, para esse tipo de contexto ali, times mais limitados, uma proposta defensiva. Ele é um técnico bastante qualificado, tá? Bem adequado para a função que ele está desempenhando agora. Pois bem, o Flamengo venceu esse jogo por 2-0, poderia até ter sido mais em alguns momentos do jogo, muito graças ao plano de jogo do seu técnico e da forma impressionante que os jogadores tecnicamente têm desempenhado com um nível de confiança absurdo. E eu vou te mostrar quem são os que mais se destacam nisso aí. E quem pode se destacar também é você dentro da análise de desempenho. Sim, você pode ganhar uma profissão por menos de R$ 500, o curso mais completo da língua portuguesa sobre tática. A Comunidade Mestres da Análise, o CMA, que é o curso do Laboratório do Futebol. Esse curso é o melhor curso da língua portuguesa de análise de desempenho e tem mais de 100 aulas, mais de 10 cursos, mini cursos condensados dentro desse grande curso que sofre atualização mensal, que te entrega a oportunidade de estar num grupo de WhatsApp com gente que faz futebol. Tem todo mês ali uma análise mais profunda sobre um jogo ou uma análise real para você poder fazer para analogia. Enfim, muita gente sai desse curso direto para um clube ou direto para ser analista individual de atleta, ou seja, essa galera é absorvida pelo mercado e ainda está longe de estar saturado o mercado nesse segmento. O Wesley mesmo falou na entrevista pós-jogo o quanto ele se qualifica e se aperfeiçoa no próprio jogo, muito pautado e análise individual, assim como vários outros atletas que estão fazendo uma trajetória brilhante nessa ainda curta temporada de 2025, tá bom? Então vem comigo, falar sobre tática sem tatiquez. Basta você clicar no link na descrição do vídeo e no comentário fixado, que aí você se inscreve na Comunidade Mestres da Análise. Vamos pro campo! O comecinho da partida é marcado por 3 vezes que o Vasco tenta sair jogando por baixo e o Flamengo fazendo aquela pressão alta individualizada, né, que faz com que o jogador que vai receber a bola esteja sempre pressionado com pouco tempo e pouco espaço para agir. Isso gera bolas longas e os zagueiros muito preparados para rebater essas bolas longas e devolver a bola pro ataque do time, né? Depois de 3 tentativas erradas, o Vasco já tinha um plano B preparado. Eu não tenho certeza, mas a impressão que dá é que o Vasco sabia que o Flamengo ia fazer a pressão, também não precisava ser gênio para saber. Fez aquelas três movimentos de sair por baixo muito para tentar distrair para a real intenção, que era sobrevoar essa pressão, né, com bolas longas ao Verratti. O Verratti que saía da referência e baixava. Nas primeiras vezes ele saiu e baixou sem ser perseguido, nem pelo Léo Pereira e nem pelo Danilo, e aí ele tinha a vantagem que a gente chama de vantagem cinética, né? A vantagem por estar em movimento e geralmente vencia o duelo aéreo, fosse do Pulgar, fosse do Everton Araújo. E aí o Vasco com a segunda bola conseguia se manter no campo de ataque, cruzar bolas ali, se manter na imediação da área. Parecia um plano razoavelmente bom para um time que tem tão poucos valores ali individuais. E aquilo continuou acontecendo e foi ali trazendo o Vasco um pouco para cima em vários momentos. Em outros momentos eles disfarçavam que iam fazer a saída curta e o Léo Jardim colocava essa bola no espaço, sem dono, mas para entrar em disputa, na ideia de quê? De ganhar território. Quando o Flamengo botava essa bola para fora, era lateral ofensivo ao Vasco. Então tinha um plano do Vasco para não sofrer
tanto por parte do Flamengo. Na parte ofensiva, esse plano era tentar ganhar território. E na parte defensiva, o time fazia um 4-4-2. Na verdade, com e sem a bola, era um 4-4-2. Só que o plano defensivo, apesar de a ideia estar boa, talvez as peças não fossem as melhores para cada lado. Eu vou te explicar isso já já. Bom, o Tietê entrou como uma espécie de volante pelo lado, híbrido de ala, mas muito mais um volante pelo lado. Enquanto o Zuccarello é um meia, um garoto de 18 anos da base, meia. E o Felipe Coutinho ficando com o Verratti ali como um atacante. E o time fazia esse 4-4-2. O Flamengo ali tentava sair jogando e pelo lado esquerdo ele tinha um lado mais associativo, com o Michael, que é um jogador de receber bola no pé, com o Arrascaeta caindo muito mais por ali, que é o segundo atacante, né, barra meia, segundo atacante caindo por ali, e o Varela, que é um lateral de pé destro, jogando pela esquerda, improvisado. Então é um cara que vai buscar sempre o lado da construção. E o Vasco se mantinha muito compacto e colocava muita gente para fechar essa possibilidade de jogo por dentro desse bloco. Só que, cara, assim, os jogadores do Flamengo estão com um nível de confiança bizarro. E o Léo Pereira não teve nenhuma dificuldade de botar esse passe pro Michael, cara. E o Michael de primeira, trocando uma tabela com o Varela, gerando a primeira jogada de perigo real do jogo por parte do Flamengo. Uma jogada de muito mais mérito do Flamengo do que demérito do Vasco. E mérito tático, mas muito mérito técnico, né, da execução do Léo Pereira, do passe da tabela do Michael e do Varela, que colocou o Flamengo em último terço, mesmo contra um time que se defendia bem. Só que, por aquele lado, era muito claro. Aquele lado tinha o Tietê, que é um jogador mais defensivo. Então, cabia a ele, vocês notam aí, cabia a ele o tempo inteiro vigiar e ele ficava muito atento à profundidade. Só que, de novo, o Michael é um jogador que tem características de ponta de entrelinhas, cara de espaço curto, de bola próxima ao pé, não de profundidade. Então, por mais que a marcação fosse boa ali para aquela zona do campo, o time tivesse sempre bem compacto, o Tietê sempre próximo do Puma, o Vasco talvez estava marcando, usando uma força maior do que necessário para marcar esse lado, enquanto o lado esquerdo tinha um cara que era um meia barra atacante ali, um Zuccarello, que é um jogador muito mais ofensivo, além da inexperiência dele. Naquele lado do Flamengo, que é o lado da profundidade, é o lado que tinha Plata e que tinha Wesley, que são jogadores de muita força, o Vasco entregava ao Flamengo essa possibilidade de jogar em profundidade. O Zuccarello, até por inexperiência característica, ele não é um jogador que vai proteger a profundidade, então ele fazia essa marcação mais agressiva, e o Danilo, gênio da bola, né, usava e abusava dessa inexperiência e maturidade do Zuccarello para atrair ele. E aí ora o Plata, ora o Wesley, ora o próprio Arrascaeta, usavam muito bem esse espaço às costas que o Zuccarello deixava. E quando a bola chegava naquele setor, sempre tinha muita liberdade para jogar. Fosse para o Wesley, fosse para quem recebesse aquela bola. De todo modo, o Vasco se mantinha muito compacto. E o Flamengo tentando jogar ali em U, tinha dificuldade, mesmo com todo mundo jogando muito bem, mesmo com o espaço entregue pelo Vasco ao lado direito. Para entrar nesse bloco tava difícil, eram 10 caras atrás da linha da bola. O Zuccarello e o Tietê fechavam ali como uma espécie de linha de 6, e aí ficavam 6-2-2. E o Verratti, especialmente, e também o Coutinho tentavam pressionar o homem da bola. Claro que não conseguiam, até porque o Felipe baixava um para fazer 3 contra 2 nessa segunda fase, aí nessa fase de progressão de jogo. E aí, o Flamengo tinha dificuldade, gente. Você olha que ele passou vários minutos ali tentando fazer ali, gerar vantagem, jogando em U ali para tentar fazer o gol, só que não era uma coisa tão simples assim, né? E se você for parar para pensar, o gol sai aos 30 minutos, que não é, digamos assim, um gol que sai tão cedo, e aí ele condiciona uma superioridade posterior. Vamos já entender isso aí. Então, o Zuccarello, ele era atraído pelo Danilo,
o tempo inteiro, e o Danilo sempre encontrava as costas ali desse lado, que entregava a profundidade, e aí o Flamengo tinha ali uma possibilidade de usar o Plata e o Michael para aproveitar, né? O Plata jogando bem mais aberto, o Plata e o Wesley para aproveitar. E aí o Flamengo ainda não tinha acertado, né, as jogadas, mas o espaço tava ali, até que nesse lance que de novo o Wesley recebe com bastante espaço, ele cruza de esquerda, tá especialista nesse lance já, né? Puxar para dentro e cruzar de esquerda, e o Arrasca jogou de zagueiro, né? O pessoal fala que o Wesley não dá assistência, pô, isso aí não é culpa dele, né? Ele deu o gol pro Arrasca. O Arrasca, se tivesse em maio ali, no momento já de mais fase, mais forma, ele estaria mais confiante, fatalmente faria esse gol. E aí o jogo continuava desse jeito, e o Flamengo usando muito o lado direito, né, para atacar muito claramente, levando vantagem nesse setor, muito pautado nesse trio, Danilo, Plata e Wesley, e usando essa inexperiência barra característica do Zuccarello. E aí deixando ali o lado esquerdo muito mais para distrair e balançar o Vasco. E distrair e balançar o Vasco é o que o Danilo fez de forma genial, né? Então, você nota que o Vasco tá com 3 jogadores à frente dessa linha de passe do Danilo ao Arrascaeta. E o Danilo se orienta pro lado, se orienta para tentar espaçar esses caras. Por mais que não esteja nenhuma grande opção de passe, ele vai naturalmente mudar o posicionamento desses jogadores do Vasco. E aí a janela de passe abre, e ele coloca essa bola pro Arrascaeta, colocando o Flamengo em 5 contra 4 na última linha. E aí gerando uma vantagem no entrelinhas que estava muito difícil de entrar por dentro. Como é que entrou? Entrou na qualidade técnica e, claro, no plano tático, que viabiliza que essa qualidade técnica possa ser, digamos assim, exposta. E aí o Danilo coloca um passe de Léo Ortiz, ou de Danilo, ou de Léo Pereira. Incrível a qualidade dos 3 zagueiros do Flamengo pro Arrasca, e o Arrasca, que nem vinha tão bem no jogo, recebe essa bola de frente num 5 contra 4. É óbvio que ele vai levar vantagem, progredir, e aí um espaço aqui para falar do Bruno Henrique. O Bruno Henrique fez o melhor jogo dele como pivô, num jogo que ele jogou basicamente no 4-2-3-1, né, que ele foi muito mais exigido jogar de pivô do que quando ele joga em dupla. E ali ele coloca, né, recebe de costa, claro, não é acompanhado ali pelo João Vitor, e coloca essa bola pro Plata, que vai levar vantagem no primeiro toque. É incrível, né? O primeiro toque na bola do Plata sempre é um primeiro toque objetivo, que limpa a jogada, né? O Plata é um jogadoraço, tá? Tem muita gente que ainda não percebeu isso aí. E o Zuccarello, lembra daquele 5 contra 4? O Zuccarello tava na linha atrás, tava atrás do Plata. Marcar atrás é muito difícil. E aí ele fez o pênalti, né? Natural. Pênalti cruelmente convertido pelo rei dos clássicos no seu 3º jogo seguido. Fisicamente é um cara muito privilegiado e nada de problema com ele, graças a Deus. Depois desse gol, depois do 1-0, o Flamengo desbloqueou, digamos assim, o jogo. E entrou em campo a dimensão humana do futebol. Eu trouxe aqui pro Área Técnica, aliás, o Área Técnica vai ter novidade, mas eu tô quietinho aqui, deixa acontecer. Eu trouxe aqui no Área Técnica o Leandro Zago, o Barroca, e especialmente esses dois falaram sobre a dimensão humana do jogo. O que eles querem falar com isso? Eles querem falar que por mais que você execute a dimensão, que você trabalhe o mental, o técnico, o tático, o físico, sempre está por trás dessas 4 dimensões o humano. E essa quebra, né, desse plano de jogo do Vasco, com esse desbloqueio do jogo ali com o Flamengo fazendo o gol, condicionou os caras no mental, e eles começaram a errar tudo, a cair em absolutamente todas as armadilhas que o Flamengo fazia e a entregar mais e mais espaço. E aí o primeiro tempo acaba com os últimos 15 minutos sendo um solo do Flamengo, conseguindo gerar vantagem em todas as fases do jogo e fazendo, né, um segundo gol a partir ali, desde essa pressão alta, que gera ali essa construção mais longa ali, com o Varela participando, junto com o Arrasca, o Michael e o frangaço do Léo Jardim, que colocou na cabeça do Plata. Esse gol foi anulado, mas só para mostrar, tava muito fácil.
Tava extremamente fácil contornar o Vasco, induzi-los, o Plata deitando e rolando ali, dando esse passe de costa de direita, o Wesley com muito espaço. E aí, gente, o Flamengo poderia ter construído a sua vitória. Feito 2, 3 e saiu do primeiro tempo com a impressão de que foi um baita de um amasso o primeiro tempo inteiro. Não foi um baita de um amasso o primeiro tempo inteiro. Teve 30 minutos de dois times executando muito bem a sua proposta. A proposta de um era mais rica, um trabalho mais longo, um elenco melhor, e a proposta de outro era mais pobre, um trabalho recente, um elenco muito, muito pior. Mas você tinha dois times executando bem sua proposta. E é claro que nesse caso a técnica vai sobressair. Mas depois dos 30 até os 45 mais acréscimos, o Vasco ruiu no jogo e o Flamengo não conseguiu aproveitar para converter essa vantagem em gols. E aí, gente, o segundo tempo começa 1-0 só. E antes de falar desse segundo tempo, eu vou te pedir para deixar o like e se inscrever no canal. Eu quero bater hoje os 75 mil inscritos, eu acho que eu mereço isso. Dá muito, muito trabalho e num jogo como esse, que acabou meia-noite de sábado, eu entregar uma análise para você na manhã de domingo, você pode ter certeza que eu não dormi tanto assim de sábado para domingo. Então deixa o teu like, se inscreve no canal, hypa o vídeo se puder, tá bom? Vamos voltar para análise. Carille não mudou peças no intervalo, mas mudou a parte tática, tá? O time passou a reter mais a bola, muito pautado em recuar o Hugo Moura e aproximar os seus pontas, né? Os seus jogadores que jogavam abertos nesse 4-4-2, que não são pontas, né? Eram meia jogando pelo lado. Então, Tietê e Zuccarello jogando mais próximos de Verratti e Felipe Coutinho e o corredor aberto para os laterais, Puma e Lucas Piton, né? O Lucas Piton é um jogador muito técnico da lateral, mas não é um lateral de tanta força. Isso pode ser um problema para o Vasco ao longo da temporada. É loucura, né? Pensar que um dos maiores jogadores do time pode ser um problema tático. É coisa que o Carille vai ter que resolver. O problema é dele, não meu. Pois bem, mas o que trouxe o Vasco mais pra frente não foi esse trabalho do Carille do momento com bola, né? Apesar do Vasco estar mais próximo, tá conseguindo ficar mais com a bola, jogando mais apoiado, né? Jogando mais por dentro. O que mais mudou foi o aspecto defensivo. Ele corrigiu aquele erro que eu tinha falado pra vocês ao colocar o Tietê para marcar o lado esquerdo e o Zuccarello para marcar o lado direito. Por quê? Porque o Zuccarello jogo marcando pela direita, apesar da característica dele, ele tá marcando um lado naturalmente mais compacto, seja pelo Flamengo atacando mais junto, seja pelo Vasco marcando mais próximo, enquanto o Tietê tinha que ficar atento com discernimento se ele teria que proteger a profundidade ou se ele teria que proteger o lado do campo. E aqui a gente já vê, né? A bola vai no Wesley e o Tietê não vai tentar dar esse combate pro Wesley, ele já vai fazer a corrida para proteger a profundidade do jogo, mantendo a compactação do bloco do Vasco e voltando a dificultar a vida do Flamengo. Com o time mais próximo ofensivamente, jogando com os laterais mais soltos por fora, o Hugo Moura mais preso na saída e os dois meias, né, que jogavam por fora, mais próximos ao Felipe Coutinho e ao Verratti, o Vasco começou a ter muito mais bola e ganhar no aspecto territorial. E isso demorou algum tempo. E contou também com o desgaste, né, dos jogadores do Flamengo. A gente vai entender um pouco mais sobre esse desgaste. Mas o Flamengo começou a errar também. O time muito técnico, quando tá com muita facilidade, não constrói vantagem e começa a ser pressionado, a dimensão humana volta. E o mental, ele começa a te fazer errar, né? Você não estava acostumado a esse tipo de dificuldade no jogo. E ali o Flamengo começou a cair na marcação do Vasco. O Vasco começou a gerar dificuldades e colocar muita bola na área do Flamengo. Ao colocar a bola na área do Flamengo, o Flamengo tinha uma fragilidade muito clara. O Varela torto, para defender esse tipo de bola. É claro que ele vai fazer bem eventualmente, como fez nesse lance, mas ele está adaptado contra um grande cabeceador que começou a explorar esse espaço entre ele e o Léo Pereira. E aí isso passou a ser uma arma utilizada pelo Vasco, que tinha nesse cruzamento praticamente a sua única possibilidade de marcar gols, né? E aí continuava cruzando, especialmente
para explorar esse lado do Varela, que começou a perder, né, as jogadas. Quem estava extenuado em campo e também perdendo, deixando de trazer uma compactação defensiva para o Flamengo, era o Arrascaeta. E a ausência de alguns movimentos de recuperação dele, de volta, de fechamento de espaço, abriam um latifúndio no meio de campo do Flamengo e deixavam o Vasco inverter o jogo. E aí o Coutinho começou a entrar muito na partida junto com o Zuccarello, e para piorar, quando esse balanço acontecia, o balanço defensivo do Flamengo não acompanhava, porque o Varela também estava extenuado. Lembrando que o Varela ficou uma semana sem treinar depois da morte da mãe e começou a comprometer também. Então, quando essa bola chegava de um lado ao outro, além de não ter a resistência do Arrascaeta, também não tinha o bom balanço do Varela, que deixava muito espaço, por exemplo, para o Puma cruzar. Olha o espaço que o Puma teve para cruzar e colocou na cabeça do Verratti, que quase empata o jogo, né? A bola foi na trave, ele é um grande cabeceador. E aí era claro que urgia as trocas, né? E esses dois jogadores, é óbvio que eles precisavam sair. E aos 20 do segundo tempo, o Felipe fez, de fato, as trocas que resolveram o jogo para ele, né? Sacando o Arrascaeta, o Everton Araújo, que não vinha fazendo uma grande partida, mas também não vinha comprometendo, o Varela, e entrando o Alan, o Léo Ortiz e o Luiz Araújo, o David Beckham rubro-negro. Vou tentar emplacar essa, né? E aí, o efeito foi imediato. Foi imediato. Essa jogada é a primeira jogada depois da entrada desses caras. A bola chega no Puma e o Léo Pereira vem igual um foguete para saltar essa marcação e bloquear o avanço dele. E ele vai se manter ali até ele recuperar a bola, fazer a interceptação e já ligar o ataque. Ele tem muita qualidade para jogar pelo lado e assim, o efeito Danilo, né? Ele entendeu que ele pode sair do time se ele não ralar o negócio no asfalto para poder tá ganhando, né? E jogador motivado com muita qualidade, como é o caso dele, vai gerar muito jogo. Aí essa bola na profundidade dele vira uma segunda bola que sobra pro Vasco, mas quem é que tá vindo igual um foguete ali para marcar? Luiz Araújo, que entrou no lugar do Arrascaeta. Então notem como a vitória territorial que começou a acontecer depois dos 20 minutos é fruto dessa troca. E o primeiro lance já demonstra isso, né? O time passou a jogar de vez no 4-4-2/4-2-4, com o Luiz Araújo jogando aberto e o Plata e o Bruno Henrique voltando a fazer a dupla de ataque, que foi super campeã do Brasil, né? Eu deixei até essa jogada aí para mostrar o lançamento lindo na profundidade do nosso Beckham pro Michael, que infelizmente se lesiona nesse lance, mas era uma jogada de força, não é tanto a dele. Entrou o Cebolinha em campo e aqui mostra muito claramente, né, a dupla de ataque e os dois pontas renovados, né? Tem técnicos, gente, que trocam os pontas todos os jogos. E trocam até os atacantes em todos os jogos. O maior exemplo para mim é o Vojvoda. E ele troca justamente para poder vencer a batalha territorial sem a bola, tá? É o time que menos fica com a bola no Brasil, o Fortaleza do Vojvoda. Então o Felipe, ele de certa forma, acabou fazendo isso e isso desbloqueou o jogo. A cobertura começou a ficar mais quebrada, a bola começou a ficar mais quebrada. E aí entrou também o camisa 10 da zaga, ele trouxe uma tranquilidade na saída, conseguindo acionar a profundidade, o lançamento que o cara arrumou. A dobra do Vasco pegou e o Vasco foi tentar reagir a essa troca, e aí foi talvez mais um erro do Fábio Carilli, além do plano de jogo ali com os caras abertos e invertidos, ele coloca dessa vez no lugar do Zuccarelli e do Tietê o Jean Davi e o Paulinho Paula. E aí o que acontece? Ele coloca o Jean Davi para marcar por aquele lado direito. E aí ele é um cara muito mais ofensivo, pequeno, franzino. E aí o Flamengo começa a deitar, tá? Nesse lance o Flamengo deve ter ficado uns 2 minutos com a bola logo depois que o Jean Davi entrou. E com muito espaço de novo pro Wesley, muito espaço de novo pro Luiz Araújo agora, né? E aí o time começou a ter uma tranquilidade incrível, né? E uma qualidade bizarra de jogo para ficar com a bola. O jogo acabou, gente. Aí o jogo já tinha acabado e haja trocar passe e o Vasco já não tinha mais nenhuma chance de gerar
perigos ao Flamengo, até que ele tenta meio que corrigir essa confusão que armou logo em seguida, colocando o Payet e o Vitor Luiz, só que essa correção não funciona, né? Por quê? Porque ele enfraquece o meio, colocando o Payet no lugar do Hugo Moura, enfraquece defensivamente, coloca mais um cara pro jogo associativo e tira o Piton para botar o Vitor Luiz, querendo que o Vitor Luiz compense a ausência de recomposição do Jean David, o que claramente não ia acontecer, né? E aí o Flamengo consegue ficar com a bola, tá ali o Léo Ortiz atraindo o Jean David, e aí a bola longa do Rossi no Wesley, ultra trabalhada já, o Vitor Luiz acabou de entrar, mesmo assim não dividiu esse lançamento, porque é o lançamento mais rasante do Rossi. E aí notem o movimento que o Luiz Araújo faz, né? O Luiz Araújo, ele vai sair da frente e com isso ele vai arrastar consigo o seu marcador e abrir o espaço por dentro para o Wesley brilhantemente conduzir. O primeiro passe não entra, o segundo passe entra para o Cebola, que acerta um pombo sem asa e depois vai se emocionar. Essas cenas de emoção de jogador que volta de lesão, elas me pegam muito, cara. Elas me pegam muito. Pensa que é um cara que não pode exercer a sua profissão. Um cara de seleção brasileira, de grande carreira, que no seu auge no Flamengo teve uma lesão gravíssima, que teve uma troca de técnico daquele cara que o adorava para um cara que agora é 0-0 de novo, chefe novo, emprego novo. E aí ele se emociona, tira a camisa, num gol com a assinatura dele, que venham muito mais. O Flamengo vai precisar muito de você, Everton Cebolinha. Então pode não parecer para muita gente, mas o Flamengo foi bastante exigido. Além do fator clássico, o jogo teve vários contextos. Foi um jogo de xadrez em que o Felipe se deu melhor. Tem também umas peças melhores, né? E isso ajudou também, além da sequência de trabalho que faz muita diferença. O Flamengo hoje é o melhor time do Brasil, com bastante folga, e isso é graças também ao início do ano passado do grande técnico Felipe Luiz. Vamos classificado agora, né, para semifinal do Campeonato Carioca. Chegou a hora de dosar a carga da galera. E se der uma sorte de nenhum grande passar, pode ser que o Flamengo vá jogando de time misto e ser campeão de time misto até o final, dosando a galera para começar o Brasileirão, que vai ter um início muito importante. Ele começa antes e ele tem 12 rodadas antes da paralisação para o Mundial. O Flamengo é o melhor time do Brasil agora. Fazer valer essas 12 rodadas vai ser primordial para gerar um título brasileiro lá em dezembro, que é a grande prioridade dessa diretoria, graças a Deus, né? Tem que ser a prioridade o Campeonato Brasileiro sempre. E a tua prioridade tem que ser se qualificar cada vez mais. Se você ama futebol, por que não trabalhar com ele? Seja em qualquer função, a análise de desempenho é muito necessária. Aproveita, se inscreve na CMA, na Comunidade Mestre da Análise do Laboratório do Futebol, com um baita desconto aqui, exclusivo do canal do Falso 9, tá bom? Clica no link na descrição do vídeo ou no comentário fixado e aproveite. Muito, muito obrigado. E eu fui!